Olá, eu sou o Calbi Cerquinho e a partir de agora você acompanha mais uma edição do JC às 15. Nós estamos voltando aqui e tendo uma grata satisfação e a grande surpresa, vamos dizer assim, uma grande honra em estar entrevistando aqui o nosso querido Eduardo Monteiro de Paula, o famoso Dudu, ou o Dudu, o famoso Eduardo Monteiro de Paula, que além de histórias da televisão, o Dudu tem muita coisa, muito conteúdo a falar, principalmente sobre o esporte. Antes de mais nada, Dudu, seja muito bem-vindo aqui ao JC às 15. É uma grande honra estar com você aqui. Calbi, eu estou feliz de te encontrar. O Calbi, nós jogávamos futebol, ele não passava a bola de jeito nenhum. Era o dono da bola, levava para tudo quanto é lado. Mas jogava, né, Calbi? Tempo bom, né? Não, mas você era bom de bola, não tenho dúvida. Não é um prazer, não, é uma satisfação imensa. Você é um dos meus parceiros muito querido, muita satisfação estar aqui contigo. Tem história? Tem. Eu estou no veículo desde 1973, né? Vou logo dizendo para você que está em casa, tenho 77 anos, portanto, tem muita história para contar. Dudu, já que nós estamos falando desse negócio de bola, de futebol, de esporte, de modo geral, como é que está a Copa do Mundo, hein, Dudu? O que você está achando aí da seleção? O que você acha onde é que ela vai? Eu acho o seguinte, as pessoas precisam ter bom senso de avaliar alguma coisa. Nenhuma opinião é eterna. Então, quando me entrevistaram antes da Copa do Mundo, eu disse com todas as letras. Primeiro, eu não acredito no Ancelotti. Por quê? Porque um cara que não é técnico do país dele. O país dele faz 3 Copas do Mundo que não entra. Por que nunca ninguém convidou ele para ser técnico de seleção? Será que ele só é técnico de clube? Porque de clube eu não posso dizer que não, porque ele tem os melhores predicados do mundo. Então, quando me entrevistaram, essa era a minha preocupação. Hoje eu aprendi que o Brasil passa por um processo de evolução. Um primeiro jogo ruim, né? Um segundo mais ou menos, um terceiro já melhor e um quarto bastante apurado. Então eu vejo muita perspectiva do Brasil agora, e o que é melhor, uma perspectiva do Brasil ir para frente com o dedo do Ancelotti. Eu posso agora dizer, e eu não tenho vergonha nenhuma de reconhecer a minha falta de conhecimento, embora vivência é tudo, e eu acho que devemos a ele o crescimento do futebol que nós estamos tendo. Dudu, falar em esporte, Copa do Mundo, nessa época da Copa do Mundo, falar de esporte às vezes fica muito fácil, porque tudo que você liga, tudo que você lê, tudo que você ouve é com relação ao esporte Copa do Mundo. Mas a gente sabe o quanto o esporte, de um modo geral, é benéfico para a população, é benéfico para o jovem. E isso a gente precisa investir um pouco mais nas escolas ou coisa parecida, para que o Amazonas tenha realmente voltar, quem sabe, a ser um dos grandes, ter seus atletas reconhecidos normalmente em competições nacionais e internacionais, Dudu? Eu posso contar pequenas histórias para você entender. Por que o esporte é importante na formação do cidadão? A resposta é até simples. Você aprende que você não ganha nada sozinho, ganha na equipe. O natural é eu colocar para jogar os melhores jogadores, não importa se você é filho do rei ou é do filho do faxineiro. Se não tiver talento, não entra no meu time. O futebol, eu não quero saber se o cara é preto, branco, louro, amarelo, Você roxo. tem pernas tortas. Se ele tem talento, ele vai ter vaga no meu time. Acabou. Tá? Outra coisa, eu posso não falar chinês, mas se eu for de bola, eu jogo na China, porque a regra é única, é unitária. Então, nada mais democrático nesse mundo do que a atividade esportiva. A rede é do mesmo tempo, a bola do mesmo peso, a quantidade de pontos é iguais. Eu costumo dizer que talento não escolhe o lugar para nascer, mas, acima de tudo, ensina a disciplina. Né? Você sabe que tu atrasou no primeiro tempo, no segundo, no terceiro, o colega pode ir para casa, não me interessa, porque tu não quer saber disso. E eu tenho uma de muitas histórias que é rápida, que eu vou contar para você. Um determinado dia, no Parque 10, um cara tentou assaltar um carro e foi detido por um lutador de jiu-jitsu. E esse cara tinha um pouco menos de 16 anos, foi para... Não é prisão, né? É para... É o centro de recuperação lá. Mas ele ficou o tempo todo querendo se vingar. Então, o que ele fez? Quando ele saiu de lá, ele foi para ver qual era a academia que esse cara estudava. E ele ficava o dia inteiro na porta da academia. Até um dia que o mestre percebeu e foi lá, meu amigo, o que é que você quer? Aí ele mentiu. Eu quero aprender jiu-jitsu, mas eu não sei. Esse cara treinou durante
Ela treinou durante 6 meses e não teve progresso nenhum. E o técnico é burro, né? Que é um educador, esse meu amigo. Diga o que você realmente quer, porque você não aprendeu nada, pô. Não, eu vou dizer muito sincero. Tem um cara que está aqui, que eu não sei onde é que ele está, que eu quero dar umas porradas nele. Ah, essa é a tua razão? Você faz o seguinte, esquece o cara e treina sem pensar nele. Os 6 meses seguintes, o progresso do cara foi fantástico. Assim, agora tu tá pronto. Eu já sei quem é o cara. Chamou o cara, tá aqui vocês? Vai pro tatame, quem for o melhor vença. Ele voltou a apanhar do cara. O que ele aprendeu? Enquanto o foco dele não for o aprendizado, ele não aprende nada. Esse cara hoje mora em Miami e é professor de jiu-jitsu, é uma outra pessoa. Então, o esporte tem essa viés de dar a você a consciência de você mesmo se educar. Eu não posso arranjar desculpa de eu não jogo bola porque o Chico não deixa. Não, tem outros Chicos, não tem só esse Chico. E se você tem talento, você vai conseguir um espaço. Lógico, passa outros fatores. Então, o esporte, na minha opinião, é o maior vetor de educação. E nessa questão sem ainda lembrando essa questão da Copa do Mundo e a importância do esporte, a gente vê a movimentação, a mobilização do Brasil. É claro que em outros países provavelmente deve ser a mesma coisa, mas não sei se com tanta intensidade. O futebol é o maior mas o brasileiro, de um modo geral, nós brasileiros temos, sei lá, uma coisa com relação ao futebol que a gente deixa de, se for o caso, de comer, a gente para de trabalhar. A gente deixa de trabalhar para ir assistir um jogo, para fazer com que a gente vire uma festa esse jogo. E isso é uma coisa que a gente precisa canalizar também para outros eventos, provavelmente, né? Vamos voltar no tempo da história. E você pode pensar que não, mas é isso mesmo. Quando eu era moleque, e já faz tempo, porra, faz muito tempo isso, né? Faz muito tempo, desculpa, palavrão. Mas eu de manhã cantava o hino nacional brasileiro, pô. Cantava o hino nacional brasileiro. Aprendia quais são os nossos símbolos, etc. e tal. Isso faz com que você desenvolva a capacidade de amar a terra que você nasce. Hoje, ninguém quer mais saber disso, a ponto de algumas pessoas até querer acabar com a escola cívico-militar por uma questão ideológica, né? Então, eu ainda estou surpreso com a quantidade de pessoas que ainda torcem pelo Brasil. Quem nunca viveu um evento internacional com essa formação que eu tive, eu como jornalista da Associação Brasileira de Corrida Esportiva, jornalista como da FAUD, da CBDU, que eu fui para eventos internacionais, você não imagina o que é que a gente sente quando toca o hino nacional, pô. É uma emoção fora do comum. Quando a Mauri bateu o recorde, eu estava lendo. Cara, parecia que era eu que tinha feito. Então, essa identidade está sendo destruída lentamente no país. Para lembrar os mais jovens, a Mauri Maggi foi campeã de salto, distância e tal. E aí, o que é que eu quero dizer para você? O Estado tem a obrigação de fornecer as informações para aqueles que não têm a capacidade de receber. O áureo tempo do esporte do Amazonas foi quando existia um cara chamado Roberto Gesta de Mello, que ele chegava ao governador e dizia: eu preciso de 100 passagens. Sabe o que eu não fazia? Aqui é 100 passagens. Eu preciso de uma pista olímpica. Aqui é a pista. O governador entendia o quanto é importante você dar a formação dessa unidade. O Estado brasileiro cada vez se afasta mais. Essa época, nós tínhamos menos de 800 mil habitantes em Manaus. E nos classificamos para bem em todas as modalidades. Então, quanto mais eu me afasto do meu país e começo a pensar nos outros, mais eu me afasto dos valores ideais que estão aqui. Não estou dizendo que o cara não gosta de cor nenhuma, não é isso que eu digo. É desenvolver dentro de você a capacidade de amar aquilo que te alimenta, pô. E muitos nem têm o que comer. Nós sabemos que as escolas hoje, muita gente vai para a aula por causa do café, por causa do almoço, pô. É lógico. O povo está passando necessidade. E o Estado não vê isso. Que o Estado pode ver, e eu não posso afirmar, é você manter essa pessoa no cabresto. Está ali, preso. Você quer comer? Quer, mas tem que fazer como eu quero. E isso você está perdendo nesse país.
a oportunidade de dar a liberdade. Eu conheço milhares de pessoas que conheci paupérrimas e que são hoje pessoas importantes através do seu esforço, do seu empenho. Ah, muita gente rouba. Quem rouba essa é outra história. Claro. É outra história. Então, eu acho que falta para a gente exatamente isso. Além da questão esportiva, o Eduardo Monteiro de Paula tem várias, mas inúmeras histórias com relação à comunicação de um modo geral aqui no estado do Amazonas. O Dudu é hoje o único praticamente funcionário vivo das primeiras televisões no Amazonas, que é a TV Amazonas. O Dudu tem essa história para contar, né, Dudu? Você tem esse orgulho de ser. Tenho. Hoje você é o único vivo ainda? Único. Olha só. É o único vivo em atividade dentro da Rede Amazônia e dessa fundação. A minha história na televisão começa sem eu querer saber. Em 1964, a família Khaled Hawash trouxe para Manaus um canal de televisão a cabo. E aí eles trouxeram 10 quilômetros de cabo mesmo, né? Sim, Fio. E na época, meu pai estava em processo de evolução econômica e emprestou o salão da minha casa para fazer essa imagem. Essa palavra aí, evolução econômica. Ele estava ficando rico. Meu pai estava ficando rico. Que legal. E meu pai foi destruído economicamente, politicamente. Certo. Né? Que isso é outra história. Mas ele nunca se rebelou contra isso. Ele dizia, meu filho, eu vim do nada construir tudo. Claro. Vou construir de novo. O tempo não permitiu, mas 50% ele reconstituiu. Legal. Bom, resumindo. E naquela época, os clubes de Manaus tinham um negócio chamado Juventude. E a Juventude do Olímpico, dirigida pela Ednelza Sado e o Pedrinho Aguiar. Olha. Tinha 12 anos na época e já era metida gaiata. Eu imitava Louis Armstrong. Quem lembra um cara que canta com a voz rouca? Alô, darling, alô, coisa assim. Eu já imitava na época. E aí a dona Sadi pediu que esse pessoal que fazia arte fosse. Então eu participei da primeira imagem feita no Amazonas por uma TV. Nunca imaginei que eu voltaria a trabalhar em televisão. E tem mais. Há uns 2 anos atrás, eu fui entrevistar um poeta que estava lançando um livro. Quando terminou a entrevista, ele disse, Dudu, tu não te lembra de mim não, né? Você conhece tanta gente? Eu era o cinegrafista que te filmei em 1964. Então eu tenho alguém que corrobora com a minha história. Essa televisão não foi para frente porque o papagaio, que hoje chamam de pipa, não sei porquê, o papagaio cortava o cabo. E aí a dona Sadia foi a Brasília e conseguiu a TV Juricaba. Concessão. A concessão TV em UHF. Sim. O UHF era um sistema paralelo da transmissão. E eu quero dizer a vocês, ali nasceu antes a TV Manaus, que existe até hoje. Sim. Essa é a TV Manaus original. Olha só. Aí depois, com o passar do tempo, não. Aí você teve a TV Encontro das Águas, que a TV Cultura Educativa, e aí surgiu a TV Amazonas. Olha junto só. Com a TV Baré, que hoje é a TV A Crítica. A Crítica. Dudu, desse contexto de comunicação, a gente trabalha, eu também já tenho um pouquinho alguns aninhos nessa estrada. Você é novo. A gente reconhece e vê a cada momento a importância que tem a comunicação, de modo geral, aqui no estado do Amazonas. Eu estou falando do Amazonas porque é o nosso... E é diferente, aqui é diferente. Nós, nessa época que o Dudu nos remeteu, o caboclo do interior ele não ouvia rádios do Amazonas. Ele ouvia a BBC de Londres, ele ouvia a Rádio de Cuba e tinha uma série de outras rádios. E a gente não tinha. A Voz da América era a coisa mais sensacional para se ouvir. E eu estou relatando isso para mostrar a importância que hoje, por exemplo, hoje o caboclo tem o seu celular, tem a sua internet, nem sempre, né? Não tão boa assim em qualquer lugar, mas na maioria dos lugares hoje, tem hoje a Starlink. A antena do Alan Musk vem em qualquer lugar. Temos a Starlink aí. Ou seja, essa comunicação tem, talvez, independente das críticas que a gente possa fazer, mas ela tem uma coisa boa que eu acho que aproximou um pouquinho mais as pessoas. Diminuiu as distâncias. E com isso, a velocidade das informações chega a qualquer momento, de qualquer lugar. E o mais importante, assim como elas recebem informação, elas também podem passar informações. Eu acho que esse caminho de mão dupla
é a comunicação, é a importância que tem a comunicação para o nosso Estado. O que você pensa sobre isso? Vou contar um pouquinho de história para o pessoal que está em casa entender mais ou menos. Nos anos 60, houve um movimento político em que o Brasil passou a ser comandado pelas Forças Armadas. Tá? As Forças Armadas descobriram que a fronteira brasileira só ouvia rádios em espanhol, até porque a fronteira brasileira toda é em espanhol, Claro. excetuando as Guianas, tudo em espanhol. E aí, as rádios de lá, elas avançavam na informação para cá. O cara não ouvia outra rádio a não ser a estrangeira. E aí os militares aqui estiveram e fizeram, olha, nós precisamos investir aqui. Tá? Quem quer fazer uma rádio? Barará. E aí nasceu a rádio Tropical, Sim. a primeira em estéreo, Na que hoje América estéreo nem Latina. existe mais. Na América foi a primeira em estéreo. E aí o Felipe Dal, ele disse, olha, eu vou investir em comunicação. E aí foi dito para ele, tudo bem, você tem que investir na Amazônia toda, não pode só ficar aqui. E assim o fez. Então, o que você fala tem fundamento. O grande problema das comunicações a longa distância é de você falar alguma realidade que não condiz com a realidade de quem está lá. Sim. Então, mais uma vez, uma grande autoridade com um passado não muito recente criou uma coisa chamada Universidade do Estado do Amazonas. Essa universidade é que está proporcionando a possibilidade do cara ficar no seu município e exercer a função no seu município. Porque o primeiro passo que a comunicação fez foi trazer um monte de gente para a capital, aonde tinha a mesma oportunidade. E que, na verdade, não tinha aqui, que tinha no Rio e São Paulo, porque a conversão foi feita. A legislação protege a gente de que você tem um X tempo de hora da internet, da informação local. No início, a TV Amazonas não tinha estação Acre, Rondônia, Roraima, Amapá. Então, nós daqui entrávamos em todo o município. E depois, o doutor Filipe, que sempre foi muito íntegro e inteligente, começou a criar em cada estação a sua própria veículo de televisão. Então, hoje, as comunicações todas estão sendo modificadas em função da internet. Acabou. Quem está vendo a Copa do Mundo aí está vendo aí um cara pelo YouTube triplica a quantidade de pessoas. Mas triplica por quê? Porque é muito mais fácil. Eu não preciso ter um aparelho específico para ver aquilo em qualquer lugar do mundo. Meu irmão mora na Venezuela. Ele assiste por quem? Pelo cara que está fazendo pela internet. Porque em qualquer lugar eu posso assistir. No Lincolns, lá do interior, se eu não tiver uma antena para pegar um sistema Globo, eu vou pegar quem? Esse cara que está fazendo. Então, mas isso muda também o comportamento. Hoje, lamentavelmente, eu não preciso ter nenhuma formação técnica para ser jornalista. E aí é uma das razões das milhares de fake news que existem. São pessoas que não têm ética. Não estou dizendo que não tem talento, não tem formação. Talento não exige diploma. O diploma lhe dá a legalidade da função e as normas para você trabalhar. Então, o meu problema hoje é você ter pessoas que têm o poder de se comunicar com o povo, mas que têm a formação para saberem informar. Eu posso contar um exemplo dos muitos que eu tenho? Nós saímos daqui para um jogo no interior do Amazonas, em um ônibus que nós tínhamos 23 jornalistas, de 23, 3 formados em faculdade, e nada contra quem não é. Isso não é isso, eu estou falando um fato. Então, o ônibus cheio, o caminhão cheio de gás veio, o ônibus foi fazer uma ultrapassagem e bateu de frente. Pá! Dentro desse ônibus tinham 22 crianças que estavam vindo de Itacoatiara. Então, nós fomos lá para registrar e tal. Os mais afoitos, mais novos, nem se preocuparam, jogaram no mar de qualquer maneira. Com 5 minutos, Itacoatiara estava um horror. Imagino. Porque eu tinha saído 3 ônibus com crianças de Itacoatiara. O que esse pessoal que não tem a formação técnica fez? Não respondeu as perguntas básicas. Quando, onde e por quê, porra? Então, em vez de ajudar, eu causei um transtorno na cidade. Isso eu acho que a pessoa precisa aprender para dar informação. Você não pode simplesmente dizer, olha, aconteceu um acidente, o Chico bateu o Pedro. Tem 1 milhão de Chico, tem 1 milhão de Pedro.
Ah, no Parque 10. No Parque 10 tem 1 milhão de Chico, mas não tá me entendendo? Essa formação técnica é que você dá a informação correta. Claro. Melhor do que ser o primeiro a dizer é aquele que diz mais corretamente. Olha só, nós estamos aqui, nós iríamos passar umas 3 semanas, né, Edu, conversando sobre... Desculpa, Calbi, eu é interessante, porque eu acho que o nosso internauta, que é o melhor internauta que tem, o melhor telespectador aí, da nossa live do JC às 15, que está voltando aí novamente para a sua tela, para o seu computador, né, ele também quer saber muita coisa. Lógico. E aí o Dudu tem os seus projetos pessoais, óbvio. Isso, lógico. E um desses projetos é exatamente o livro, né, Edu? Como é que você está pensando? O que você pensa em lançar em livro, esses casos, essas memórias todas? Vai sair livro do Dudu por aí? Vai, Calbi. O primeiro livro que eu escrevi sobre a minha própria carreira, né, desses anos todos, inclusive contando que eu não fui convidado nunca para trabalhar em televisão. Uhum. Eu era aluno de engenharia, o meu irmão era um atleta de grande renome. Uhum. O Felipe Dal queria alguém que falasse de esporte amador, convidou meu irmão. E aí, meu irmão dizia que eu era gaiato, e eu era mesmo gaiato, né? Uhum. Ele me levou e eu fiquei esses anos todos. Então já é um fato. Mas eu abandonei a engenharia e formei em jornalismo e educação física. Sim. Então eu sou jornalista esportivo com especialidade no esporte pela educação física. Em 1900 e muito tempo atrás, o meu pai chegou na minha casa, meu pai criou o IBEU, um dos que criaram o IBEU. Uhum. Sabe, meu filho, você vai estudar inglês. Aí eu vou contar exatamente o que eu disse. Puta merda, sábado é o dia de jogar bola no Guanabara, não tem que estudar inglês nessa merda. Estudei. 30 anos, mentira, 15 anos depois, eu estou no Congresso Mundial de Jornalismo Esportivo, em Fortaleza, no Ceará. O presidente da Associação Mundial não podia... foi falar com os brasileiros e o tradutor dele passou mal. Aí perguntaram, alguém fala inglês? Eu falo. Aí eu fui lá, traduzi para o cara e o cara me chamou e disse, gostei. Eu vou a 5 países na América do Sul, eu queria que você fosse comigo. Eu tive um pensamento muito maldoso, mas depois eu mudei o pensamento. Claro. Quando nós voltamos, ele chamou o presidente da Associação Brasileira, que era um cara do Paraná, disse, a partir de agora, todo evento internacional você leva o Dudu. Mas por quê? Porque não só está dentro do assunto, como compreende e fala perfeitamente. A partir daí, a porta que tinha sido aberta pelo Tanner Versosa, quando eu era universitário, porque o Tanner me deu essa oportunidade, na qual eu já fui o tradutor e intérprete da CBDU, foi coroado com essa. Então, eu viajei o mundo inteiro, 0800, trabalhando, mas 0800. O que isso me deu? Uma visão global da coisa. E uma coisa eu digo a você, o esporte é praticado igual em todo lugar. E isso me fortalece no meu argumento. E isso vai estar no livro? Vai. O livro vai. Tem histórias? Fui a todos os continentes. Tem muitas histórias. Por exemplo, tem uma que quase ninguém sabe. Nós estávamos em Edmonton, no Canadá, Jogos Universitários Mundiais, o Tanner e eu ficamos na fila. A Lady Di era a principal, e aí o pessoal da Inglaterra só não pode esticar a mão, não olha no olho, é só movimentar 1 grau aqui, tal. Foi ótimo. Aí ela vem a Lady Di, juro por Deus, parecia um bibelô, pô. Aquela mulher era uma... Não só pela história, sim. Que isso soma na visão que a gente tem da pessoa, então. Mas quando ela chegou em frente ao Tanner, o Tanner entregou um PIN para ela. O segurança foi, ela fez assim, pega o PIN, ele pegou o PIN, guardou na caixinha dela, agradeceu e foi em frente. Foi a única pessoa do mundo que entregou. Ao quebrar um protocolo, que correu um risco. Como é que eu, caboclo do Amazonas, podia imaginar de estar frente a frente com a Lady Di? Claro. Assim foi com Khrushchev, que eu vi bem de perto, que ninguém conhece mais, mas Khrushchev foi o próprio presidente dos Estados Unidos, tal. O presidente brasileiro, tudo isso abriu porque o Tanner me perturbou a ponto de eu poder ajudar. E aí eu estudei francês, estudei espanhol, me formei nesses idiomas. Quando a Copa do Mundo foi no Brasil, a Associação Mundial de Jornalismo Esportivo me ligou, dizendo que eu precisava fazer uma palestra em 12 países do continente americano, em inglês, francês e espanhol,
convidando as pessoas para virem para a Copa do Mundo no Brasil. Então, eu tenho tudo isso em documento, tenho registro, tenho tudo. Aí eu faço a pergunta, né, meu? É você estar preparado para a oportunidade. Claro. Qualquer um podia ter feito isso se estivesse preparado. Não sei quantas pessoas convidaram antes para fazer o que eu fiz. Mas será que as pessoas estavam preparadas? Uhum. Então, eu digo para todo mundo, você não perca a oportunidade na sua vida. Ah, para que eu vou saber matemática? Não importa, aprenda. Aprenda. Que um dia O que for possível aprender, aprenda, porque um dia você vai Com precisar. certeza. Esse livro vai ter essas histórias todas, Calbi. Agora, quando é que vai sair esse livro? As pessoas estão perguntando aí. Pô, e aí, a gente O quer livro está saber... pronto, o livro está pronto. E o Felipe Dal Júnior me pediu para lançar no aniversário da Rede Amazônica. Setembro, eu acho. Setembro, 1º de setembro, para ser mais exato. Uhum. E eu vou fazer uma palestra interna para os nossos funcionários, né, contando essas histórias para todo mundo e alertando a todos sobre isso, né? Um caboclo do Amazonas, raiz aqui viajam muito o mundo inteiro. Então, e eu vou dar um presente para ele. Não vou nem contar aqui, mas vou dar um presente para ele depois. Claro. Parecido. Não, pode contar que a gente não fala para ninguém. Não, ninguém vai dizer para ele. Não, ninguém vai. É só entre nós, só entre nós. É que ninguém fala para ninguém. É. Eu vou escrever um livreto que eu estou tentando negociar com o Jornal do Comércio, da doutora que estudou comigo da Faculdade de Engenharia, né? A esposa do doutor Luiz, foi minha colega de faculdade. Thelma foi Teu colega? Minha não, do Edgar. Ah, tá. Do Edgar. E ela ia jogar voleibol na minha casa. Ah, que legal. Eu vou lá com ela, pô, faz o livro para mim. Eu vou pedir, pô. Não é. Parceria é parceria. É. E esse livro eu vou contar as histórias que eu vivi na TV Amazonas nesses 50 e poucos anos. Olha só. Se Deus quiser, Calbi. Pô, vamos lá. Então a gente vai ficar esperando aí até setembro para ver se dá tudo certo. O Dudu lança o livro sobre a TV Amazonas, sobre essas histórias da TV Amazonas, porque com certeza que isso vá e que sirva principalmente para os mais jovens, né? Isso. Que leiam, que aprendam e tenham isso na mente. Eu acho que é o mais importante. Se o seu pai mandar você aprender inglês, vá aprender. Aprenda inglês. Aprenda. Hoje não precisa, hoje todo mundo... Mas é importante, viu? É uma das poucas coisas que eu digo hoje, você não precisa mandar que todo mundo já vai. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Ninguém diz mais as apagar. Você diz o quê? Delete. Delete é inglês. Né? Tem tanta coisa. Então, tá bom? Verdade. Né? Você vá para frente, jump. Né? Você vai comer o quê? Um hambúrguer. Né? Tá me entendendo? Está recheado de palavras. Nós estamos. O americano, muito inteligentemente, quando ganhou a Segunda Guerra Mundial, colocou essa cultura no mundo. Então, a cultura do mundo antiga era o português, o francês e o espanhol. O francês não soube cuidar, hoje tem muito mais problema, né? E você vê a África toda francesa praticamente, a Bélgica também. Os Estados Unidos, muito inteligentemente. O que pouca gente sabe, tem história pra porra. Vou contar. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, tinha no Rio Grande do Norte, uma estação americana que ficava ali, tinha 2.800 jipes. O jipe vinha todo desmontado, né, numa caixinha assim. E aí, quando o americano disse, não vou levar de volta, chamou o presidente e disse, olha, vamos fundar a indústria automobilística do Brasil. Assim nasceu a indústria automobilística. 2.500 jipes foram montados na Willis Overland do Brasil. E foi pelo Nordeste que deu o forró, né? O forró lá da... Forró, que é o forró. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o mundo é cheio de detalhes e oportunidades, e para nós caboclo aqui, é você pensar com muita honestidade, quando o governo brasileiro abriu o comércio do Amazonas para o mundo, o imperador, que não era burro, criou o Banco do Brasil. E a sede número 2 do Banco do Brasil é em Manaus. Nós temos a abertura dos portos o nosso ali na Praça São Sebastião, lá homenagem. E quando o Marquês de Pombal desembarcou, que ele viu o piso de São Sebastião, levou para onde? Para Copacabana. Essas e outras. Tem muita história, Calbi. Vamos parar por aqui. É verdade. O JC às 15 está tendo teve a honra aqui de ter você aqui. Garoto.
E, acima de tudo, por ser um amigo, por ser uma pessoa, né, que a Pode gente contar, tem, você é um amigo mesmo, de como verdade. você disse, eu não te dava bola, mas de vez em quando passava, você fazia Não, gol, você passava a bola, você assim, fazia, vai. fez Eu tô muitos só te gols, sacaneando. fez muitos gols Um assim. passe seu. Isso é verdade. E obrigado mesmo por você estar aqui com a gente. E a gente espera que esse livro saia e que assim que sair, pronto, você traga aqui pra gente. Com o Pode maior trazer, prazer, tá Calbi. certo? Que é Traga aqui pra gente concretizar isso que você está falando. E lendo a história, você pode dar um norte, né? Claro. Mas que eu quero dizer a você que eu tive a oportunidade na vida, aproveitei o máximo que eu pude. A única coisa que a gente se lamenta é a situação que meu pai passou, Uhum. por ser honesto, né? Não por ser desonesto. E senão, hoje talvez nem fosse o que eu sou. Nesse livro vai ter história de política? E o vereador Dudu, o Dudu também foi vereador da cidade de Manaus. Vai ter ou não vai ter? Só diz sim ou não. Não, Calbi. Não, porque eu quero. Eu vou, 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos. Okay. Eu fui candidato a vereador porque o Tânia me encheu o saco. Eu estava vindo de Beijing, da China, e durante 23 horas de avião, esse cara vai ser vereador. Resolvi ser vereador. Não tinha dinheiro nem nada. Aí eu fiz uma coisa que deu certo. Eu dizia na minha campanha: escute a voz do seu coração, que ele diz, Dudu, Dudu. E seu coração não mente para você. E eu me elegi vereador. E valeu como aprendizado de que é uma vida muito difícil, muito complicada. Isso dá um novo livro. Esse daria um livro. E dá um livro, Dá um sim. livro. Dá um livro, dá um livro. Pensar Você lembrou nisso. bem, né? Pensar só essa parte nisso. política, né? Mais uma vez, obrigado, Dudu. E a você, amigo internauta, que ficou conosco até agora, a gente promete voltar aqui para mais um JC às 15. Até lá.